Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família. Vocês que curtem o programa, que assistem e, mais do que isso, que gostam de debater os temas que nós colocamos aqui aí na sua casa, nas redes sociais, nos comentários, das postagens do programa também. Muito importante dividir esses momentos com você e sempre uma alegria poder levar até você conhecimento e conhecimento da teologia, da palavra de Deus, buscando fazer com que você se interesse pelos assuntos, tá bom? A gente aqui não quer convencer ninguém, não quer que ninguém saia vencedor de discussão nenhuma, não é essa a ideia. O objetivo é te levar a uma reflexão. É que a partir da provocação proposta aqui no programa, você se interesse pelos temas, estude, leia, busque o conhecimento. E a partir disso, então, aí, meu irmão, você pode dar as respostas, as suas respostas, às perguntas que nós colocamos aqui também, tá bom? Então fique à vontade, aproveita. Mais uma edição preparada com muito carinho para você que curte o programa. Aliás, você que gosta do programa, gosta de acompanhar o Vejam Só, vou colocar aqui também meu perfil lá no Instagram. Chega por lá pra gente poder conversar um pouquinho sobre teologia. Eu sempre coloco alguns bastidores aqui do programa também. Lá dá pra você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão também, tá certo? Muitos telespectadores mandam as questões por lá e a gente acaba, durante a conversa, pensando em pautas para o programa. Então vai por lá, sempre muito bacana conversar com você e receber, obviamente, todo o carinho, todo o retorno da audiência do Vejam Só, falando da importância do programa, e essa é, de fato, resposta de oração, viu, meus irmãos? Porque nosso objetivo aqui no Vejam Só é que o programa contribua para a edificação do povo de Deus, e o que a gente percebe através do retorno que nós recebemos é exatamente isso. Por isso, fique à vontade, aproveite mais uma edição, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vou apresentar primeiro os meus convidados e, na sequência, vou colocar o tema aqui que nós vamos conversar na noite de hoje, para a gente começar aqui, então, o nosso bate-bola, tá certo? Com muita alegria, o Vejam Só recebe nesta oportunidade o reverendo Wayne Santos, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali na cidade de Mariporã. Reverendo Wayne, obrigado, viu, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Eu sei que é sempre um desafio a primeira vez aqui no Vejam Só, mas eu fico muito feliz que o irmão topou o convite e veio. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Boa noite, pastor Igor. É um prazer estar aqui para poder discutir e conversar sobre esse tema tão relevante, importante e que traz esclarecimento aos cristãos. Sim, sem dúvida. Vai ser muito bacana a nossa conversa, vai ser uma oportunidade super agradável. Bom, reverendo Wayne, é padrão aqui no Vejam Só a gente sempre começar com as informações da igreja. Vou pedir para o irmão fazer isso, então, passar direitinho para a gente o endereço, os dias e horário ali das programações principais também, por favor. Eu pastoreio a Igreja Presbiteriana de Mariporã, que se encontra no bairro Capuavinha, rua Isashi Teramoto, número 20. E os nossos cultos são no domingo às 9 horas da manhã e temos escola dominical no domingo às 10h30 da manhã. Então, nosso horário é todo pela manhã e quem morar em Mariporã é muito bem-vindo. Muito bacana, tá aí o convite para você, tá certo? Se por acaso você não anotou ou perdeu ali o endereço direitinho, nós vamos deixar os contatos que o reverendo Wayne disponibilizou, todos eles lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? No perfil oficial do Vejam Só, @programa Vejam Só, além, é claro, deles aparecerem aí durante a nossa conversa também, tá bom? Aí lá você pode tirar, ou que, se quiserem, tiver interesse, outras informações da igreja, inclusive tirar dúvidas também sobre o bate-papo, conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão ali na região também, tá bom? Fique à vontade por lá. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, prazer recebê-lo aqui. E o Vejam Só também recebe nesta oportunidade o pastor Igor Alessandro, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra de Vida. Pastor Igor, obrigado pelo carinho, por aceitar novamente o nosso convite. É sempre muito bacana recebê-lo, poder aprender um pouquinho com o irmão também. Uma ótima noite. Amém, Zeca. Para mim sempre é uma grande alegria, uma honra participar também, como o reverendo Wayne falou, um tema bem relevante. Nós não queremos aqui resolver todos os problemas de décadas, mas ainda assim, trazer um maior conhecimento, sim, somar com todos. O pessoal às vezes na internet fica falando, mas vocês não respondem nada. Gente, não quer responder mesmo não, viu? Até porque se tiver resposta, acaba com o programa. Aí eu vou perder o emprego. Então a gente quer que é dúvida mesmo. Quanto mais dúvida tiver, melhor pra gente. É isso aí. A gente gosta de colocar a pulga atrás da orelha do pessoal. Pastor, passa pra gente as informações da igreja também, certo, o endereço certinho.
os dias e horário ali das programações certo. principais da igreja. Sou pastor da Assembleia de Deus, Uma Palavra de Vida. A nossa igreja fica situada na rua Capitão José Machado, número 267, no Jardim Primavera. Os nossos cultos de terças e quintas às 19h45 e aos domingos às 18 horas. Uma igreja realmente que está sempre preparada e pronta para recebê-los. Boa, também as informações da igreja. E os contatos do pastor Igor também estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Tudo direitinho ali para você acessar. Quiser informações da igreja, do ministério do irmão, tirar dúvidas também, fique à vontade ali para localizá-lo por lá. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Tá bom? Muito obrigado. Vai ser muito bacana. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que já passou aqui muito no Vejam Só, que é a questão da doutrina da eleição. E é, de fato, uma doutrina controversa, principalmente quando a gente pensa aqui no nosso evangelicalismo nacional, onde, de fato, a maioria dos evangélicos pendem para um pensamento arminiano, variando ali entre um arminianismo clássico e um arminianismo mais popular, tá certo? Mas, obviamente, que dentro da teologia reformada nós temos essa doutrina da eleição que é muito cara, né, para os calvinistas, principalmente, e que defendem essa doutrina. Sempre, obviamente, a partir de uma perspectiva bíblica, mas que gera muita controvérsia. E uma dessas controvérsias é essa pergunta que nós colocamos para o tema de hoje. Bom, se a doutrina da eleição é verdadeira, é bíblica, será que adianta a gente orar pela conversão de alguém, pela vida de alguém? Teria sentido isso? Deus já não tem os eleitos preparados, definidos e estabelecidos? Muita gente vai responder falando que realmente não adianta orar nada. Os calvinistas vão falar que adianta orar e eles vão explicar o porquê orar, tá certo? E esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Vou pegar primeiro as opiniões iniciais dos meus convidados, como eles respondem a nossa pergunta-tema. Depois, obviamente, nós vamos entrar naquela fase de conceituação. O reverendo N vai explicar direitinho o que é a doutrina da eleição. O pastor Igor vai transmitir os entendimentos dele desse sentido também, para a gente poder, a partir disso, então, aplicar os conceitos, tá certo? Mas para a gente começar, reverendo N, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Diante do seu entendimento da doutrina da eleição, vale a pena ou ainda adianta orar pela conversão de alguém? Faz sentido isso? Na perspectiva que eu defendo, que é a da teologia reformada, nós entendemos que sim, nós devemos orar pelos perdidos, vale a pena orar pelos perdidos. E, resumindo aqui a minha posição, nós entendemos que Deus, em seu decreto, ele dirige tudo o que acontece na história. Isso tem a ver tanto com a doutrina da predestinação, mas principalmente com a doutrina da providência, da maneira como os reformados a entendem. Nós entendemos também que ele determina não apenas os fins, mas também os meios pelo qual ele cumpre o seu propósito. E um dos meios que Deus utiliza para o cumprimento de suas promessas é a oração. Então, quando Deus responde positivamente à oração de alguém, Deus determinou não apenas o que acontecerá, mas até mesmo que será por meio da oração que aquilo acontece. E isso tem a ver com a doutrina da providência e a doutrina da concorrência, e é o que eu espero desenvolver um pouquinho hoje. Sim, sem dúvida, a gente vai poder entrar nessas perspectivas também. Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor, né, desses conceitos que o reverendo N trouxe. Mas eu quero ouvir também, pastor Igor, a sua opinião. Diante do entendimento da doutrina da eleição, faz sentido orar pela vida de alguém? Então, biblicamente, através do texto que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, fala para nós orarmos por todos, né? Capítulo 2, versículo 2, também fala para nós orarmos por reis, autoridades, enfim. Segundo a Bíblia, nós devemos orar por todos, mas mediante a este tema que nos foi passado, fica um pouco incoerente, tratando-se de uma eleição incondicional, onde o próprio Senhor já elegeu, já escolheu pessoas tanto para a salvação como para a condenação. Então fica, ao meu ver, uma incoerência orar por aquilo que Deus já determinou. Embora eu acredito que o nosso Deus, ele ama a todos,
o desejo dele é salvar a todos. Então, eu parto do princípio do seguinte, que eu oro sim, mas mediante esta pergunta, mediante este tema, fica, né, essa incoerência, mas depois nós vamos desdobrar muitas coisas aí através de versículos. Sem dúvida. E estaremos aqui. Sem dúvida, tenho certeza que o irmão já tem os argumentos preparados em cima do entendimento dessa questão da doutrina da eleição. Sim. Por isso que ele fala, né? Ora, mas a partir da perspectiva da doutrina não faria sentido da explicação dela, né? E a gente vai poder aprofundar isso também na sequência. Deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar. Então, você que acompanha o Vejam Só, eu sei que gosta de interagir com o programa e gosta de responder as nossas enquetes também, dando a sua opinião, a sua visão, o seu entendimento sobre as questões que nós colocamos aqui. Então, você vai acessar o nosso Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar as nossas enquetes, inclusive essa enquete aqui que nós colocamos para o programa de hoje. Confere aí, ó. Na sua visão, o que a gente quer saber é o seguinte: se na sua interpretação o homem tem o poder de decidir se aceita ou não a salvação conquistada por Cristo na cruz. Observe que não é o homem querendo se salvar, o homem quer a salvação. Não, a salvação foi conquistada. O homem vai decidir, aceito, não aceito. Como é que funciona isso? Você tem duas opções. Sim, o homem tem esse poder. Não, o homem não tem esse poder. Vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha, tá certo? Nós vamos tentar colocar algumas opiniões que você der aqui também durante o nosso bate-papo, tá certo? Para poder apimentar a nossa discussão e, obviamente, para os meus convidados fazerem observações em cima da sua visão. Rapidinho, antes da gente continuar, Instagram, Facebook e YouTube. Em qualquer uma das redes, você procurar Programa Vejam Só, você vai nos localizar. Nós reativamos o nosso canal oficial lá no YouTube, individual. Antes nós estávamos junto com a HIT, agora tem um canal só do Vejam Só. E neste canal, além dos programas novos, inéditos que nós vamos gravando, você vai ter acesso lá também a uma playlist de programas antigos. Tá bom? Então você acessa lá que você vai ver muito material bacana. Tem muita coisa legal, dá para você aprender bastante por lá, tá bom? Em todas as redes sociais, para você que nos segue, para você que curte o nosso trabalho, você vai acessar as nossas transmissões ao vivo também, tá certo? As nossas gravações, elas são transmitidas simultaneamente nas redes sociais. Elas não ficam gravadas lá, elas são transmitidas. Então você assiste por lá, tá bom? E depois vai passar na TV e vai ficar no YouTube também, tá certo? A ideia é você ter acesso ao nosso conteúdo. A gente quer compartilhar com você o conteúdo. E pensando nisso, nós estamos também nas plataformas de áudio. Na sua predileta, você escolhe aquela que você quer, procura lá Programa Vejam Só e você vai achar o nosso conteúdo, tá bom? Tudo lá para você no trânsito escutando, voltando do trabalho, indo para a escola, tudo lá para você se divertir e aprender bastante com o Vejam Só, tá certo? Fique à vontade e compartilhe essas novidades também. Reverendo N, para a gente começar, claro que o Vejam Só é um programa para quem gosta de teologia. Os nossos telespectadores, a gente já entende que eles já têm um conhecimento teológico, mas eu acho que numa discussão desse tipo, vale a pena a gente estabelecer os conceitos, até para a gente entender sobre o que nós estamos falando. Então, vou pedir para o irmão, por favor, explicar qual que é o entendimento da teologia reformada, né, calvinista, dessa doutrina da eleição. Do que nós estamos falando? No entendimento reformado, Deus salva mediante a fé, ele justifica, ele elege aqueles que são eleitos antes da fundação do mundo. Nós cremos naquilo que vai se resumir, alguns vão resumir nos chamados 5 pontos do calvinismo. Não é? Alguns resumem no acróstico TULIP. Então, nós cremos que o homem é totalmente depravado, que ele não consegue, por si só, escolher Deus, agradar a Deus, isso é impossível para o homem natural, e que a salvação, ela se dá por uma ação monergística de Deus. É Deus que salva aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, capacitando-os a crer por intermédio da ação do Espírito Santo, justificando-os e mantendo a sua salvação por aquilo que a gente chama de perseverança dos santos. A salvação, ela procede de Deus e o ser humano
ele só é capaz de responder positivamente ao Evangelho porque Deus primeiro tocou no seu coração. Deus o amou primeiro. E nisso tudo se encaixa a doutrina da eleição. Deus escolheu, sem acepção de pessoas, sem nada que o atraísse, antes da fundação do mundo, aqueles quem ele iria salvar. Existem muito mal entendimento por parte de muitos dessa doutrina, né? Alguns vão dizer assim, então quer dizer que quer dizer que não adianta então pregar o Evangelho, não é? Porque só os eleitos vão crer, não é? Mas veja, nós não sabemos quem são os eleitos. Isso faz parte do plano divino. Isso faz parte daquilo que cabe a Deus. É Ele que sabe quem vai crer, Ele que sabe quem Ele elegeu. Nós não sabemos. Cabe ao ser humano pregar o Evangelho a toda a criatura e com coragem, sabendo que Deus, no final, Ele salvará. O Evangelho será eficaz na vida daqueles que Deus escolheu. Que Ele já tem determinado. Pastor Igor, vou pedir então para o irmão, a partir dessa definição que o reverendo Wayne deu, para o irmão explicar, então, por que não faria sentido, na sua visão, orar por aqueles que não se converteram ainda, já que o reverendo Wayne deixou claro, inclusive, que a pregação do evangelho seria um desses fatores usados por Deus e que a doutrina da eleição não anularia isso. Por que, na sua visão, não faz sentido, então? Por quê? Porque a doutrina calvinista, ela, como bem disse o reverendo Wayne, ela se iniciou em 1618, por causa do sínodo de Dort. Por quê? Porque estava em grande crescimento os 5 pontos do arminianismo, que vai fazer esse contraponto justamente aos 5 pontos do calvinismo, que é conhecido como a tulipe. Inclusive, esse tema que nós estamos tratando agora trata-se do 2º ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional. E por que é que nós realmente, quando eu digo nós, eu digo os arminianos, por que nós debatemos muito com isso? Porque ao olhar, ao grosso modo, para uma teologia aonde realmente Deus escolhe e salva uns em detrimento a outros, não faz jus realmente ao nome de Deus, que um dos princípios do Senhor é o amor. Portanto, assim, um texto base que muitos de nós sabemos e reconhecemos e até evangelizamos, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu parto do pressuposto do seguinte, que Deus amou o mundo. Ele ama a todos. É claro que ele não vai, o intuito dele e o desejo dele era salvar a todos, mas nem todo mundo vai ser salvo. Mas partindo deste princípio, eu vejo que tanto o amor de Deus, como o sacrifício de Jesus Cristo, foi por todos, mas todo aquele que nele crê, não simplesmente aqueles que Deus escolheu. E a Bíblia está totalmente baseada nisso daqui. Se eu pegar o versículo de 1 Pedro, ou melhor dizendo, João 15,16, que muitos dos calvinistas usam como texto base, dizendo, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, mas designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, lhes conceda. Esse daqui que escolheram, na doutrina, desculpa que eu estou com meio pigarro. Na doutrina soteriológica, nós vamos ver que essa palavra escolheram, ela vem realmente do grego eklektos, que é justamente aquilo que foi escolhido. Traz o sentido no seguinte, não foi que Deus escolheu justamente em detrimento a outros, vou salvar estes e realmente vou lançar outros para o inferno. Fica muito bem claro que a escolha de Deus é através da presciência de Deus. Deus, ele vê e também sabe como nós vamos responder ao Evangelho. Tratando-se disso, não é o assunto hoje aqui e tal, mas tratando a respeito disso, entra também o livre-arbítrio, Deus, ele quer salvar, mas cabe ao homem também. É por isso que eu falo do contraponto justamente do arminianismo contra o calvinismo, que segundo a eleição condicional que nós cremos, nós sempre vamos fazer o contraponto contra a eleição incondicional.
Depois, pastor, eu vou pedir para o irmão explicar um pouquinho melhor essa questão do livre-arbítrio, porque sempre quando a gente vai falar dessas questões da soteriologia, é um tema que nós vamos respingar também, não tem jeito. Daqui a pouco eu vou pedir uma definição um pouquinho melhor, até nesse aspecto da nossa enquete também, dessas ideias monergistas, sinergistas, como é que o irmão pensa sobre isso também, tá bom? Reverendo Enio, vou pedir para o irmão fazer, então, alguns comentários em cima da fala do pastor Igor, inclusive, se possível, tecendo algumas observações sobre o texto que ele citou lá de João também, para a gente poder entender um pouquinho a sua leitura desse trecho. Por favor. Isso. E se quiser colocar outros também, eu ficar à vontade. Eu creio que essa discussão de se vale a pena ou não orar, né, tendo em vista a doutrina da eleição, ela bate em outras doutrinas além da questão da soteriologia. E aí eu acho que seria interessante falar um pouquinho disso. Porque quando a gente fala de calvinismo, existe um mau entendimento por parte de muitos de que calvinismo se resume aos 5 pontos. E, na verdade, não. Os 5 pontos do calvinismo, eles resumem a diferença entre o calvinismo e o arminianismo. Isso é os 5 pontos do calvinismo. O calvinismo vai muito além dos 5 pontos. Quando a gente fala da soteriologia calvinista, ela está fundamentada numa outra doutrina que alguns teólogos vão dizer que, na verdade, essa é a base do calvinismo, que é a soberania de Deus. O calvinismo, ele tem como fundamento render a Deus toda a glória e reconhecer a sua total soberania. E isso traz outras doutrinas além da questão da soteriologia, da eleição. Nós entendemos que Deus salva aqueles que Ele escolheu porque cremos num Deus soberano. Nada foge do controle de Deus, nada sai dos planos de Deus. No livro de Isaías, Deus diz, eu farei cumprir toda a minha vontade. Eu farei toda a minha vontade. Lá em Romanos capítulo 8, Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso Deus tem o controle sobre a história. É difícil para um calvinista, para um reformado, imaginar que algo na história saia do plano de Deus. Imaginar que por uma decisão humana, o plano de Deus possa ser mudado. Deus não improvisa com a história. Ele já a tem escrita desde o momento que Ele fundou o mundo, até porque nós cremos num Deus atemporal. Sim. Quando Ele cria o mundo, Ele já cria passado e futuro. Então, nada sai do controle de Deus. E se nós cremos que nada sai do controle de Deus, aí que entra a questão da oração. É aí que vai entrar a discussão. Como é que nós lemos João 3,16? Da mesma maneira que um arminiano lê, como qualquer cristão vai ler. Nós cremos que todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Jesus, ele diz, ele chega a dizer que aqueles que o Pai lhe deu, ele salvará. Né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Aqui nós temos a doutrina da eleição. Todo aquele que o Pai me dá. Mas como é que se alcança a salvação? Como é que a pessoa é salva temporalmente? Indo a Jesus. Nós queremos que a Bíblia afirma isto. Outras passagens, Romanos capítulo 9, por exemplo, vai nos trazer a ideia da eleição. Mas eu creio que essa discussão ela se encaixa mais na doutrina da A soberania? Da providência de Deus. Tá. E aí que eu gostaria de desenvolver um pouquinho mais. Posso desenvolver um pouquinho mais? Deixa eu só passar um pouquinho para ele falar também, e aí a gente volta. Ok. Aí o irmão vai a partir dessa perspectiva, então, da providência. Porque, Igor, do jeito que o Enio falou, parece que você não acredita que Deus é soberano, então, cara, nessa sua perspectiva aí. Vou pedir para o irmão se defender, então. Sim. Eu creio na soberania do Senhor, até porque é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Eu creio tanto, né, porque a Bíblia fala a respeito deste poder, desta soberania, através da sua pré-ciência, desse pré-conhecimento. Ele sabe aquilo que vai acontecer, como nós vamos responder ao Evangelho, como todas essas coisas. Só que, assim, você tocou num ponto que eu lembrei de uma passagem do jovem rico, né? O jovem rico, o que acontece? Jesus estava ministrando, né? Em Mateus capítulo 19, versículo 16 até 25. Jesus estava e ele chega para falar com Jesus. O que farei para herdar a vida eterna? É soteriológico.
Ele está querendo realmente a salvação. Jesus fala para ele dos mandamentos, então ele, como um bom servo, ele vai falar, eu guardo todas estas coisas. Mediante esses versículos, posteriormente ele vai falar assim, olha, eu guardo todas essas coisas. Então, falta-lhe apenas uma coisa, vende todas as suas riquezas, dê aos pobres e serás perfeito. Ali eu vejo que aquele jovem que Jesus estava entregando, literalmente, a salvação para ele, estava entregando realmente e discipulando justamente a vida daquele jovem rico, ele não aceitou. Então, quer dizer, ele teve a escolha de aceitar ou não, e infelizmente ele não aceitou. Alguns calvinistas vão falar que isso não se trata realmente de uma salvação, ou apenas se trata exclusivamente de um ministério que Jesus queria dar a ele, porque falou para que o jovem viesse a seguir a ele. Nisso fica um pouco também incoerente, por quê? Porque no versículo 24 até acima, ele diz o seguinte, o próprio Senhor Jesus diz assim, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele não está falando simplesmente de um ministério, ele está falando literalmente de uma salvação. Então, assim, o que eu vejo? Que Jesus, ele está pregando. Creio, literalmente, na soberania de Deus, até porque é um dos atributos do nosso próprio Senhor, mas creio também que o homem, através da sua livre escolha, ele pode realmente entrar, então, num outro ponto da graça resistível e irresistível. Ele pode resistir realmente à porta da salvação. Eu creio nessa questão. Antes até da gente estar nessa questão da providência, eu só queria que o irmão falasse um pouquinho, porque eu fiz uma provocação aqui ao pastor Igor com relação à soberania, que é o que o outro lado é muito acusado. Sim. Mas do lado de cá nós temos um problema também com a responsabilidade humana, que é o que do outro lado vão pegar no pé de vocês também. Como é que nós vamos colocar a responsabilidade humana nesse entendimento da soberania de Deus? E você que me assiste, preste atenção agora. Porque é a primeira vez que você vai ver um presbiteriano falar de mistério. O presbiteriano não gosta muito disso, mas agora ele vai falar, quer ver? Mas é exatamente isso. É exatamente o mistério. Mas faz bem. Veja, a posição calvinista muitas vezes é confundida com aquilo que nós chamamos de hipercalvinismo, que não é calvinismo. Sim. Né? O hipercalvinista é alguém que vai dizer, não adianta orar, Deus salva os eleitos. Uhum. Como tem o hiper também. E tem o hiperarminiano, né? Assim como talvez assim, alguns vão levar vão chegar até um teísmo aberto, vou dizer assim, que aí é relacional, aí é uma outra coisa, né? Mas no caso do calvinismo, o hipercalvinista é que vai dizer, não adianta pregar o evangelho, né? Porque Deus salva os eleitos e vai salvar o eleito de qualquer maneira, né? Agora, o reformado, ele entende que a Bíblia afirma as duas coisas. Ela afirma que Deus é soberano e eu não posso diminuir uma vírgula da soberania de Deus. Ela afirma isso, que Deus é soberano sobre a história, que Ele dirige a história, que nada está fora dos planos de Deus. Ela afirma isso. E ela também afirma que o ser humano é responsável por suas decisões. Ok? Como conciliar isso? Então, a doutrina da providência e daquilo que nós chamamos de concorrência, ela aprofunda um pouco isso. Não resolve. Sim. Ainda é um mistério, porque ela afirma ambas as coisas. Quando a gente tenta conciliar ambas as coisas de um modo lógico, a gente pode incorrer em dois tipos de erros. O erro de negar a responsabilidade humana ou o erro de negar a soberania de Deus. Sim. Para não incorrer nesse erro lógico, né, eu prefiro, nesse momento, calar-me. Deixar no mistério. Deixar no mistério e apenas aonde a Bíblia vai. Porque o próprio João Calvino ele chegou de dizer, onde a Bíblia se cala, eu também me calo. Tá vendo? Os reformados também tem um pezinho pentecostal, tá vendo? Do mistério. Tá vendo? A gente chega lá. Reverendo, vou pedir para o irmão então falar um pouquinho mais dessa questão da doutrina da providência. Então, que daí o pastor Igor vai fazer os comentários também, por favor. Isso, eu creio que a doutrina reformada da eleição, ela está calcada na doutrina da soberania de Deus. E um outro pezinho da doutrina da soberania de Deus é a doutrina da providência.
Então, nós cremos que Deus dirige tudo o que acontece na história, que ele já estabeleceu antes da fundação do mundo um fim para todas as coisas e pelo seu decreto ele estabeleceu que tudo aquilo que ele quer acontecerá. A Bíblia afirma também a responsabilidade humana. As duas coisas são afirmadas, que o ser humano é responsável, deve obedecer a Deus e sofrerá as consequências de suas decisões. Mas nós cremos também que o mesmo Deus que estabeleceu o propósito, o que acontecerá, também estabeleceu os meios. E aqui entra uma parte um tanto complicada da doutrina da providência, que é o chamado de concurso, ou cooperação, ou concorrência. Concursos é um termo que vem da teologia medieval, que vem dos escolásticos, não é? E que mostra, e que busca explicar esse termo, que Deus não apenas dirige tudo pela sua providência, mas ele dirige todas as coisas segundo a natureza das coisas. Uhum. Ele dirige a história, mas ele dirige segundo a própria natureza das coisas criadas. Um exemplo simples, a Bíblia fala que Deus nos sustenta. Jesus ensina lá no Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, que Deus cuida dos lírios do campo, cuida das aves dos céus e também cuidará de nós. Sim. E se nós não cremos nisso, se somos ansiosos, isso é um sinal de incredulidade no que diz respeito ao cuidado de Deus. Então, Deus cuida de você, mas trabalha não para você ver o que acontece contigo. Então. Como é que Deus cuida de você? Deus cuida de você por intermédio de algo ordinário, que é o quê? O seu trabalho. Você trabalha, você obtém o seu sustento. Quando você não consegue trabalhar, alguém te ajuda. Você tem um momento ali que acontece uma obra de misericórdia. E tudo isso é o cuidado de Deus, é a providência de Deus acontecendo por intermédio das coisas criadas. De modo que ninguém pode dizer assim, ó, se Deus me sustenta, para que trabalhar? Uhum. Ninguém pode dizer isso, não é? E eu também não posso dizer o oposto. Fui eu que trabalhei, eu ganhei meu salário. Sim. Então não foi Deus que me sustentou. Não posso dizer nenhuma das duas coisas. Deus me sustenta. Como? Por intermédio do trabalho. O calvinismo ele vai usar isso para explicar a necessidade de evangelizar. Então, por que nós pregamos o evangelho? Sendo que a Bíblia diz que todo aquele que o Pai deu a Cristo, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Por que nós temos de pregar? Porque Deus estabeleceu não apenas quem será salvo. A Bíblia fala que é Deus que justifica, que é Deus que é o Espírito Santo que convence do pecado, que a fé é um dom gratuito de Deus. Mas isso acontece mediante a pregação da palavra. Deus estabeleceu que é mediante a pregação da palavra que ele fará isso. Tanto que Paulo diz, como crerão se não ouvirem, como ouvirão se não há quem pregue. Pastor, então, Deus estabeleceu também um meio. Sim. O irmão acredita nessa questão num nível macro ou micro? Seguinte aspecto. Quando a gente fala de salvação, Deus elegeu e providenciou e vai fazer caminhar. O fato de eu ter escolhido um sapato marrom hoje, foi Deus que determinou que hoje eu usaria esse sapato, essa meia, ou de alguma forma, em algum momento, dependendo da situação, a gente tem uma certa, vou colocar entre aspas aqui, liberdade de escolha. Como é que o irmão arranja isso? Nós temos liberdade de escolha, o que não é o livre-arbítrio. Tá. Né? Porque o que é livre-arbítrio? Embora Agostinho não tinha problema em chamar isso de livre-arbítrio, ok? Sim. Certo? Nós temos livre agência, nós temos liberdade de escolha. E Deus, ele usa essas coisas ordinárias, dessa natureza, para cumprimento do seu propósito. Deus dirige a história, mas não significa um determinismo. Aqui eu estou entrando mais em teologia escolástica, ok? Acho que eles vão nos ajudar aqui nesse ponto. Sim. Não é? Como é que o calvinismo não é determinista? Não é? Porque nós cremos que Deus dirige a história, dirigindo as coisas segundo as suas naturezas. Certo? Então, por que eu estou aqui hoje? Porque eu aceitei o convite que me fizeram, porque vocês me fizeram o convite para estar aqui, ou porque Deus quis? Eu creio que tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. É a minha escolha, mas também Deus quis que fosse assim, para cumprimento do seu propósito final. Então, as duas coisas acontecem lado a lado. Não é meio a meio, não é 50%, 50%, não é algo
que acontece em maior proporção do que outra, mas Deus está governando todos os aspectos da história por meios ordinários, por meio de nossas decisões. E aí que entra a oração. Porque há momentos em que Deus cumpre o seu propósito, as suas promessas, que ele inclusive já havia feito antes, mas ele quis, aprove a Deus, cumpri-las em resposta a orações. Um exemplo simples aqui, eu posso dar mais exemplos. Deus já havia prometido a Abraão que lhe daria uma grande descendência. Mas quando Rebeca era estéril, Isaac orou. Isaac orou pedindo a Deus que desse filhos. E depois de 20 anos de oração, Deus respondeu a sua oração. E a gente pode perguntar, mas, espera aí, então, houve em algum momento um risco de Abraão não ter a grande descendência? Eu acredito que sempre foi o propósito de Deus que Abraão tivesse essa grande descendência e viesse Cristo por meio dela. Mas aprove também a Deus fazer isso por intermédio da oração. Utilizando os eu creio que assim, o reverendo N é um calvinista clássico e até glorifico a Deus por isso. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo, entre aspas, uma militância calvinista de uma forma que não acredita em muitas coisas, até mesmo que você está falando. Dá para se viver muito bem analisando os pontos, né? Adorando a Deus, glorificando ao Senhor, respeitando uns aos outros, né? E sabendo realmente que Deus ele é soberano. Uma coisa que ele colocou, que eu fiquei, que felizmente até mesmo é sobre a livre agência, a livre escolha. O termo que nós colocamos livre-arbítrio está, infelizmente, ainda na boca de muitos, ou no pensamento de muitos, como algo muito pejorativo. Mas se tratando de que eu posso escolher algo, em detrimento, em questão, aquilo que Deus vai realmente reagir ao meu favor, então eu acho que realmente é uma escolha. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela está cheia de detalhes, cheia de exemplos em relação a isso. Eu creio que a oração, ela muda, ela pode, né? A própria palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela pode em muitos seus efeitos. Foi o caso, realmente, do rei orar e Deus conceder mais 15 anos para ele. E assim, e quando ele estava me falando, eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu fiz uma tese que isso até mexeu com algumas pessoas porque acharam que eu era um calvinista, porque a minha tese foi: o escolhido, ele não tem livre-arbítrio. Porque se nós pegarmos a vida de Moisés, quando ele fala para Deus assim, eu não vou, o Senhor fala, você vai. Ele não teve escolha, ele teve que ir. Quando Elias pede a morte e ele não quer sair realmente da caverna, o Senhor falou, você vai e você vai ungir a rei, a profeta em seu lugar. Então, quer dizer, isso entra também uma escolha soberana do Senhor. Eu não retiro a escolha soberana do Senhor, mas também eu não posso retirar a escolha do homem, aquilo que o homem também ele pensa e quer fazer. O Senhor está acima de tudo, porque ele sabe, ele já viu lá na frente. Um detalhe que eu quero deixar aqui é que ele comentou sobre Romanos 9, que muitos até mesmo falam a respeito dessa exegese calvinista de Romanos 9, que Deus escolheu, né, Jacó em detrimento a Esaú, tudo, só que ali não está falando de pessoas particulares, não está falando de algo, até mesmo de uma salvação, e sim de um projeto, e sim de um serviço, né, está falando, pegando ali como se fosse, como tanto Jacó como Esaú, uma metonímia, né, para dar uma figura de linguagem, para falar a respeito de duas nações ao serviço que elas iriam realmente executar. Então, assim, ali não está, Deus não está falando que ele elegeu uma pessoa, ele está falando de um povo, ele está falando de uma nação para um serviço. Por que eu estou falando isso? Porque se nós formos ver e discorrer aqui na palavra do Senhor, Romanos 10, capítulo 9, versículo 10, fala que se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê com justiça e com a boca se confessa com a salvação. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, aqui dá uma abrangência muito grande naquele pensamento do seguinte: Deus não escolheu só alguns e outros para perdição. Deus, ele dá oportunidade para que o homem se achegue até ele. Deus, ele dá oportunidade para que essa eleição, não incondicional, mas condicional àquilo que o homem vai responder ao Evangelho, trata-se, então, de uma salvação. Entendeu? Até para a gente entender, pastor, a ideia, então, a partir da perspectiva prática do nosso tema, é você orar e, a partir da sua oração, Deus, então, de alguma forma, intervir na vida daquela pessoa pela qual você está orando, seja quebrando no coração, seja providenciando meios. Mas sempre debaixo de uma soberana vontade do Senhor. O que nós devemos fazer é orar. A soberana vontade não seria o fato de Deus desejar que todos sejam salvos? Então, por exemplo, a Bíblia me dá a certeza de que eu tenho que orar por todo mundo, porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Todos vão ser? Não. Não. Mas essa é a vontade. Então, eu tenho que orar por todo mundo, porque a Bíblia me autoriza isso. Isso. Porque dentro da teologia, a gente até estuda isso, né? Que você só vai orar aquilo que Deus quer, né? Se você orar fora do plano de Deus, você não faz sentido, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Isso. Que assim, essa é a confiança que temos nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. De acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Isso. Entendeu? Então, aí parte também de um princípio. Quer dizer, se eu orar para aquele que não foi eleito ao Senhor, não estou desobedecendo a Deus? Aí é um outro debate, mas é uma coisa para se pensar. Sim. Se eu estou orando contra a vontade de Deus, quer dizer, Deus não escolheu aquela pessoa que eu quero que ele salve. É o desejo do Senhor, mas infelizmente não vai salvar a todos. Só que eu quero que ele, através da oração. Eu estou desobedecendo uma ordem do Senhor. Aí a gente começa a entender que salvação, literalmente, é departamento do Senhor. Nós temos um pequeno entendimento sobre algumas doutrinas, sobre alguns pensamentos, mas tudo está debaixo de uma soberana vontade do Senhor. Só fazendo um adendo, o reverendo N, ele falou várias vezes sobre um versículo que está em João, capítulo 6, versículo 44 e em diante, 45, que fala justamente que aqueles que o Pai deu. Mas é interessante que no mesmo capítulo, que nos mesmos versículos posteriores, capítulo 6, versículo 66, diz assim: depois disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quer dizer, o Senhor Jesus está falando assim: aquele que vem até a mim foi o que meu Pai me deu e não vai se perder. De repente, por causa de um discurso muito pesado do Senhor Jesus, aquele que não comer não é a carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, houve aquele choque. O Senhor Jesus já está mudando o seu ministério, de uma forma mais madura, e muitos discípulos já não concordam mais com aquelas palavras. Quer dizer, eram discípulos. No original grego é ali, matatés, discípulos, que realmente foram discipulados pelo próprio Senhor Jesus. E diante de uma palavra dura, diante realmente de uma revelação muito mais condensada, muito mais madura, eles abandonam. Quer dizer, se Deus deu, como é que eles podem se afastar? Então, assim, gira tudo em torno de uma soberana vontade do Senhor. A Bíblia nos manda orar, mas mediante a uma doutrina calvinista, fica um pouco incoerente orar por aqueles que o Senhor, já elegeu e aqueles que ele não elegeu. Determinou. Isso aí. N, como é que o irmão faz aí os comentários, observações? Por favor. Vamos lá. Só um adendo na questão soteriológica, não é? Um calvinista não... Ele vai afirmar, junto com a Bíblia, não é? Que Deus chama os homens, os pecadores, a se arrependerem dos seus pecados e crerem. E esse chamado é universal. Sim. Esse chamado é para todos os homens. Inclusive, certa vez eu participei de um outro debate com um pastor, e a pergunta era se é possível rejeitar um chamado de Deus. E o pessoal esperava que eu, como calvinista, dissesse que não, é impossível rejeitar. E a minha resposta foi: é possível. Claro que é possível. Porque existe um chamado que nós entendemos que é o chamado da palavra. É o chamado do Evangelho. O Evangelho é pregado a todos. Sim. O Evangelho é um chamado.
E nem todos creem no Evangelho, nem todos aceitam o Evangelho. Então, quando eles não aceitam o Evangelho, o que eles estão fazendo? Estão rejeitando. Então, não temos, dentro da perspectiva calvinista, existe espaço para entendermos que há pessoas que rejeitam o Evangelho. Isso entraria na graça irresistível? Não, aí que está. E não entraria na graça irresistível, por quê? Entendemos que existe um chamado universal, também chamado, conhecido como chamado da palavra, que é para todos, e é sinceramente para todos. Como é que interpretamos o versículo onde Deus diz que deseja que todos sejam salvos? Exatamente o que o texto diz, que ele deseja que todos sejam salvos. Porque nós entendemos que existe uma vontade preceptiva de Deus, ou seja, aquilo que ele quer que nós façamos, mas existe também aquela outra vontade, que é aquilo que está dentro do seu decreto. Como assim outra vontade? Quando ele fala... Lá em Isaías, capítulo 46, versículo 10, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa é uma vontade, soberana. A vontade decretiva, soberana. Agora, existe uma outra vontade, que é aquilo que ele requer de nós na sua lei. É da vontade de Deus que os irmãos de José o lancem no poço e depois o venda como escravo? Foi da vontade de Deus, sim ou não? Eu vejo como um plano perfeito de Deus para depois Foi um plano exaltar. de Deus. Mas ao pecarem, eles descumpriram a vontade preceptiva de Deus. Ou seja, eles quebraram a lei de Deus. Então, eles descumpriram a vontade de Deus. Mas tudo aquilo que aconteceu foi de acordo com a vontade de Deus. Então, Se nós formos pensar assim, a gente entra num turbilhão, porque nós vemos Deus até mesmo endurecer o coração de Faraó para segurar o povo, sendo que ele queria que o povo saísse do Egito, entendeu? Então a gente vai ficar nessa... Entra num turbilhão mesmo, mas nós fazemos uma diferenciação. Então existe aquela vontade que Deus nos revela, as coisas reveladas pertencem a nós. Existe uma vontade que é de Deus. E é dele, e ele não nos revelou essa vontade, a não ser pouquíssima coisa. A gente sabe que tudo dá certo no final. É isso que ele revelou. O resto já lemos o final da história. Pronto, ele deu spoilers do fim. E é isso que a gente sabe. Existe essa outra vontade que pertence a Deus. Aí entra a questão do chamado. Existe o chamado universal, que é um chamado do evangelho sincero a todos os homens, e existe um chamado eficaz, que é o chamado, que também a vocação eficaz é um outro nome para a graça irresistível. Né? Até eu gosto mais desse nome, vocação eficaz, chamado eficaz, que é aqueles que Deus chama de um modo eficaz, porque o Espírito Santo os convence do pecado e os capacita a crer, e eles então creem. Mas assim, reverendo, vou tocar um pouquinho, fica à vontade também. A palavra do Senhor fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, e fala o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Em outras passagens vai falar que aquele que realmente como fala, experimentou, né, do Espírito. Quer dizer, essas pessoas, elas tiveram um contato muito fino com Deus. E, infelizmente, apostataram da fé. Quer dizer, receberam a Cristo, receberam o Espírito Santo, né? Estavam em comunhão, em congregação, entre irmãos, e apostataram da fé. Aonde entra isso que o senhor está falando a respeito dessa soberania e tudo? É interessante que toda a construção teológica vai ter os seus pontos, né? E o irmão sabe explorar bem, sabe cutucar bem nesses versículos. Não, sim. De fato, esses versículos são os versículos que oferecem um desafio. Não tem como, desculpa, não tem como falar que essas pessoas não foram esclarecidas pela salvação, eleitos ou salvos, mas apostataram. O que os calvinistas, os reformados, que de fato pertencem ao grande tronco da teologia reformada, ou seja, o tronco aliancista, né? Porque aí entra um outro debate, né? Algum dia a gente pode debater aí se batistas são reformados, né? Aí é outro debate. Mas no tronco aliancista, nós não temos problema em admitir que há pessoas que fazem parte do povo da aliança, mas não são de fato convertidas.
E essas pessoas, então, assim, não podem ser chamados de eleitos. Não podem ser chamados de eleitos. Mas foram eleitos. Você está entendendo? Elas fazem parte do povo da aliança. Mas para fazer parte... Como assim faz parte do povo da aliança? Então. São pessoas que desfrutam dos privilégios de povo de Deus, embora não tenham desfrutado, né? Não tenham tido aquela transformação interna do coração, mas elas desfrutam de privilégios do Espírito Santo? Sim, porque elas ouvem a pregação do Evangelho, porque elas desfrutam da comunhão da igreja, porque elas estão inseridas no povo. Então, trazendo para a perspectiva, aqui eu estou sendo mais presbiteriano, não é? Sim. Onde se encaixa, por exemplo, uma criança que na igreja presbiteriana é batizada na igreja e que recebe os privilégios de membresia desde a sua infância, mas que quando adulta ela não permanece nos caminhos do Senhor. Né? O P do batismo. Ele vai encaixar exatamente aí. Então, o que acontece com essa criança que cresceu no seio da igreja? Dá para dizer que, na perspectiva presbiteriana, que ela não era do povo da aliança? Por algum tempo ela foi do povo da aliança. Por algum tempo ela desfrutou dos privilégios de membro. Ela ouviu a palavra do Senhor desde criancinha, assistindo a aula de EBD, e foi batizada, de fato, sendo vista como parte do povo. Mas, em um momento, ela abandonou. Então, vou colocar isso praticamente. Aí os pais dessa criança vão orar por ela? E aí? Então, nós entendemos que devemos orar por todos, ok? Nós oramos pelos perdidos. Por quê? Porque a oração muda as coisas. Mas muda as coisas nos outros ou muda a coisa dentro da gente? Então. Não, a oração muda as coisas. Porque tem duas coisas aqui. A oração muda a mente de Deus? Nós entendemos que não. Não, Deus é imutável, mas Deus é imutável. Como ele age, ela muda sim. O propósito como ele age, de Deus? Ele vai... Né? Não. Ela muda o plano de Deus, o plano eterno de Deus que ele estabeleceu antes da fundação do mundo? Ele pode responder? Deixa eu perguntar. Eu sei que ela é retórica, você queria continuar, mas deixa ele responder. Muda, pastor? O quê? A oração altera o plano de Deus? Muda o agir? Como é que o irmão trabalha? Na história, o Senhor já mudou algumas coisas. O Senhor já mudou mediante não somente uma oração, mas justamente por causa da presciência dele. Nós vemos desde os primórdios, desde do Gênesis até Apocalipse, o Senhor fazendo isso. Mas, pastor, quando o irmão fala da presciência... É um pré-conhecimento de Deus. Alguns teóricos gostam de dizer que ele conhece todas as possibilidades. Sim, também. Então, ele sabe de tudo. Mas se ele sabe de tudo e sabe o que vai acontecer, ele não determinou também? Nós não estamos falando da mesma coisa? Zeca, eu poderia usar um termo chulo aqui, mas eu vou usar... A gente fica correndo atrás da mesma coisa. Você está entendendo? Sim. Por quê? Porque aonde o nosso conhecimento para, o do Senhor sempre vai continuar. Chegou no mistério também? Chegou no mistério. E assembleano gosta de mistério. É verdade. Por quê? Porque nós vemos na história bíblica o Senhor, sabe, trazendo certas decisões, e por causa realmente de um coração quebrantado, de uma oração, o Senhor mudar, uma súplica, o Senhor fazer, mas não que ele se arrependeu, mas porque o Senhor conhece todas as possibilidades, a história está nas mãos dele. E nós devemos entender em relação a isso. Agora, o que eu não posso falar, o que eu não posso realmente aceitar, e falo assim, não posso aceitar, né, de uma forma, pelo amor de Deus, humildemente falando, não posso aceitar, é ver um Deus que realmente escolhe, elege uns. É a mesma coisa, vamos pegar o caso dessa criança. Quer dizer, os pais estavam dentro da igreja, fez o pedobatismo, tal, quando ela cria a mente, entendimento daquilo que é certo e que é errado, segundo aquilo que eu creio sobre o livre-arbítrio, né? Enfim, aí ela fala, não, isso aqui não é para mim, eu vou conhecer outras coisas e tal. Beleza. Esses pais não vão orar. Eles vão realmente aceitar que aquela criança que saiu realmente do meio deles não era eleita, justamente pelo testemunho que ela aplica. Isso é muito complicado a gente pensar. Torna-se até mesmo crendo num Deus injusto, sendo que existem várias passagens que falam a respeito do todo de Deus, do mundo de Deus e tal. Eu acredito, pastor, que na verdade o reverendo não vai nem falar que não é para orar. Ele vai falar, não, vai orar. Talvez a questão fique naquilo que o irmão falou anteriormente, da vontade de Deus. Talvez esses pais orem e Deus, em resposta, diga, não, esse é o caminho dele.
E aí, como é que esses pais vão lidar com isso? Você está entendendo? Não tem como. Nessa questão prática, essa questão prática específica, veja, a gente não tem como saber quem são os eleitos. Sim. Enquanto está viva a criança, enquanto está vivo o jovem, ele não pode vir a se converter, a gente vai orar. De modo algum, a gente sabe quem são os eleitos. Isso é departamento de Deus. A salvação, literalmente. Salvação é departamento de Deus. Então, o nosso papel é pregar o evangelho e orar, interceder por aqueles que estão perdidos. Nós não sabemos quem são aqueles que Deus elegeu. A eleição, ela busca explicar a ideia de que nós, por nós mesmos, não seríamos capazes de responder positivamente ao evangelho. Porque nós estamos tão mortos em nossos delitos e pecados que mesmo sendo trazida a nós essa mensagem de salvação, a nossa natureza nos leva a dizer não. Uhum. E aí que entra, por exemplo, a nossa resposta à questão do livre-arbítrio. Né? Sim. Nós entendemos que o ser humano tem liberdade de escolha. O que impede o livre-arbítrio total não é a ideia de que Deus determina, porque nós entendemos que dentro do propósito soberano de Deus, o ser humano toma decisões. Sim. O ponto não é esse. O que impede, na nossa perspectiva, o livre-arbítrio, num conceito ilimitado, é o pecado. Sim. Porque o pecado nos leva a uma tendência de sempre responder de modo negativo. Negativamente. Negativamente. Nosso arbítrio não é livre, nosso arbítrio é servo. Mas eu imagino que na teologia que o irmão defenda, precisa de uma restauração do arbítrio anterior. Isso. É porque nós cremos que... Né? Isso. A gente crê que o indivíduo, ele não está... Quando vocês falam mortos nos seus delitos e pecados, nós cremos realmente na regeneração. Invertem a ordem. Nós invertemos a ordem. Entendeu? Primeiro arrepende, depois Primeiro regenera. arrepende, depois regenera. Aí vocês não. Primeiro regenera e depois se arrepende. Ato contínuo, porque entendemos que o arrependimento é impossível sem haver a regeneração. Não, sem arrependimento não há... Olha lá. Aí é outro debate. Outra discussão. Aí é outro debate. Outra coisa. Olha mas aqui, assim, independente da ordem, precisa de uma manifestação externa. Precisa de uma manifestação transcendental, sobrenatural, até para que ele responda aquilo que ele está recebendo. Sim. Entendeu? Deixar aqui uma palavra, Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20, que é muito interessante também sobre um plano de redenção que nós estamos falando, da salvação de Deus por todos. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que por sobre a terra e quer os céus. Então, quer dizer, esse é um plano de redenção. Esse é um plano que foi de redenção e salvação por todos. Amém? Mediante a esse plano, aí a gente entra realmente numa outra discussão. Eu sei que foi por hábito, mas é que fica engraçado que ele fala e põe um amém, né? Tá te obrigando a concordar. Amém. Porque sempre que fala amém, tem que responder amém, né? Ele ficou quietinho, ó. Isso é um artifício aí retórico, tá vendo? Pode colocar no meio rascado. Wayne, nós estamos caminhando para o final do bloco aqui, e depois do próximo bloco é bem curtinho mesmo, considerações. Eu queria só que o irmão fizesse um comentário para a gente sobre essa questão da oração. O pastor Igor falou que exatamente da gente orar no propósito de Deus, no plano de Deus. E ele foi, assim, até certo ponto provocativo, que ele falou, poxa, eu vou orar e a pessoa não é eleita, então eu estou orando contra o plano de Deus. Como é que funciona essa perspectiva ou essa ideia, assim? Vamos lá. Imaginando que, até no exemplo que a gente está usando aqui, a criança ou o jovem não dá frutos de arrependimento, não demonstra. Então, de repente, o pai fala, esse daí já não está eleito e tal. Como é que isso enquadraria nessa questão da oração mesmo? Então, são duas coisas aqui. Essa questão de orar segundo o propósito de Deus, segundo a palavra de Deus, né? Orar no Espírito. O que seria isso? Vamos voltar para aquela questão que falamos antes da vontade de Deus. Existe a vontade revelada e a vontade oculta. Existe aquilo que Deus revelou na sua palavra, principalmente, e aquilo que não sabemos. Então, o que é orar segundo o propósito de Deus? É orar segundo a sua palavra. É orar segundo aquilo que Deus estabeleceu.
na sua palavra. Um exemplo bem chulo aqui, vou dar um exemplo chulo, né? A menininha está orando, será que meu namoro é de Deus? Aí você vai ver o namorado dela, um descrente que usa droga, vai pra festinha. Namoro missionário, pastor. Será que é de Deus o namoro? Aí ela começa a orar, Deus abençoa o meu namoro. Né? Será que precisa de muito da Escritura para ela perceber que não está correto orar por isso? Então, é um exemplo simples. Está orando contra o propósito de Deus. Na questão de salvação, eu não sei quem são os eleitos. Então, eu devo orar por todos. Sim. Devo orar por todos. E a oração é mais para alterar a perspectiva do alvo, vamos dizer assim, da oração? Ou é algo mais interior do indivíduo que ora? No sentido de, pai, eu estou orando aqui pelo meu filho tem transgredido a sua lei. Faça com que eu entenda que não é o seu propósito que ele se converta. Ou não. Quebranta aquele coração amargurado. Qual que seria a ideia da oração? Do outro ou internamente mesmo? Veja, eu acredito que dentro do modo de Deus governar a história, de Deus dirigir a história, a oração tem o seu lugar. Eu acredito que a oração faz parte do arranjo de Deus, do modo como ele governa a história. Então, falando de jeito mais simples, Deus responde a oração. E quando Deus responde a oração, é porque Deus já determinou, antes da fundação do mundo, que aquilo que ele faria em resposta à oração. E eu tenho um exemplo bíblico disso. Quando Daniel, lá no capítulo 9, ele lê no livro de Jeremias, que está completando 70 anos do exílio babilônico, está na hora de acabar o exílio. Só que ele também sabe, que diz lá em Levítico, que quando o povo ficasse exilado, o povo teria de confessar os seus pecados para que fosse restaurado. Mas era da vontade de Deus. Deus disse, vai ser 70 anos, depois vai acabar o exílio. O que Daniel faz? Ele ora. Quando ele ora, ele mudou o plano de Deus? Não, o plano de Deus sempre foi o mesmo. Mas Deus respondeu a oração de Daniel. Deus mandou o anjo no começo da oração de Daniel, nem esperou terminar de orar. Então, olha só que interessante. A oração de Daniel não mudou o plano, porque o plano de enviar o Messias, de restaurar o povo, sempre foi o mesmo. Só que Deus respondeu a oração. Então, de um modo prático, né? Sim. Ore, e Deus responde. Boa. Eu preciso encerrar o bloco. Um minutinho só. Dá para casar com essa ideia aí, pastor Igor? Ele está falando sobre uma promessa de Deus. É uma promessa que não está ligada a um indivíduo. Quando nós estamos falando de oração, estamos falando de um indivíduo, não de uma promessa. É a mesma coisa eu orar a Deus e falar assim, Senhor, não destrói a terra, não destrói o mundo. Quer dizer, isso é um propósito já, isso é uma promessa de Deus. O Senhor não vai mudar isso. Mas a partir do momento que eu me coloco diante de Deus em súplicas, em oração, a palavra me autoriza que Deus pode realmente trazer algo para mudar aquela situação, aquele quadro. Porque senão ficaria até mesmo, cairíamos num serviço banalizado. Vamos para os hospitais, oramos. Eu não sei quem vai morrer ou quem não vai, quem vai viver. Até porque eu vou no hospital, a gente ora, intercede, clama a Deus e é o Senhor quem faz. Literalmente é o Senhor quem vai dar a resposta final. Mas eu tenho que orar. Eu só pego isso justamente sobre essa doutrina da eleição incondicional, que justamente trata que Deus já escolheu uns para a salvação e outros para não. Então, por que é que eu vou orar para aquele indivíduo específico, de repente, não está nesse plano, né? Bom, vou precisar encerrar. No próximo bloco, meus convidados vão ter tempo assim para considerações finais e uma aplicação para você. E agora? Depois de tudo isso que você ouviu, o que você precisa fazer praticamente? O que você tem que mudar na sua prática cristã? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, código 11 3115 0819. Gosta do estudo das Sagradas Escrituras, gosta de estudar teologia, quer aprofundar, quer lapidar esse dom, procure pela Grade. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato, em algum módulo oferecido pela Grade, tá bom? Anota o número, amanhã, horário comercial, você liga, tire as suas dúvidas, tá certo? Vou colocar aqui também o site da HIT, você que gosta da emissora, gosta da nossa programação, quer outras informações, quer saber dos bastidores, chega por lá.
Além disso, a HIT também está em todas as redes sociais, você nos encontra. É só procurar lá, HIT TV, que você acha. No YouTube, inclusive, você tem acesso a toda a nossa programação para ver, rever e compartilhar, tá certo? Tudo lá para você se divertir bastante. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre a questão da doutrina da eleição, se adianta ou se devemos orar por aqueles que estão afastados, como é que isso funciona, adianta orar pela conversão de alguém, uma conversa bem bacana, bem agradável, tenho certeza que te edificou bastante. Na sequência, o reverendo Wayne Santos, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o pastor Igor Alessandro, pastor lá na AD, Ministério Uma Palavra de Vida, vão oferecer para você considerações finais do tema e uma aplicação. Na sequência. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só, participa e manda a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente do programa. Aliás, agora em setembro, serão 2 presentes. Uma telespectadora e um telespectador serão escolhidos para receber o presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar? Mande a sua foto aqui, ó. Pode ser pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Simples, rápido e fácil. Faz uma selfie, vai lá na mensagem e encaminha a foto. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá bom? Pra gente poder te mostrar aqui e te identificar, tá certo? Ou no Instagram, ou se você preferir, vai no Facebook, faz o mesmo procedimento lá no Facebook. Só você procurar lá pelo programa Vejam Só, você vai localizar a nossa página, vai lá na mensagem, já na mensagem mesmo você habilita ali a fotografia, manda, faz a foto na hora e manda. Põe o nome, cidade, estado, nós vamos te mostrar aqui, você vai concorrer ao nosso presente. Depois desse presente de setembro, obviamente, nós teremos outros presentes para você também, tá bom? Vai lá, participe aqui do Vejam Só. Vamos colocar aí as fotos na tela? Começar lá no Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Inclusive, lá no Rio de Janeiro é uma das maiores audiências do Vejam Só. Põe na tela aí a foto para mim, por favor. Quem vai aparecer aí para você é a Raquel Neves Rodrigues. Ela está assistindo lá de Nova Friburgo. A Raquel, inclusive, me mandou essa foto. Ela falou o seguinte: Zeca, enquanto eu trabalho aqui, ó, eu vou assistindo o programa também. Eu falei, minha irmã, só cuidado para não errar aí no trabalho, hein? Mas vai acompanhando. Se tem como, vai acompanhando. Obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. Muito bacana receber o seu retorno também, minha irmã. Deus abençoe. Raquel e toda a galera lá do Rio de Janeiro também, tá bom? A próxima foto vem aqui do interior de São Paulo, cidade de Indaiatuba. Denise Pires é a nossa telespectadora, tá aí ó, assistindo o programa. Olha lá, Denise fez exatamente como eu falei, fez uma selfie já, ó, rapidinho, já mandou. Obrigado, Denise, pelo carinho, minha irmã. Deus abençoe sua vida, sua casa. Faça você também que nos assiste como a Denise e mande a sua foto e participe, tá bom? Obrigado, Denise. A última foto, Colatina, Espírito Santo. E, rapaz, demos um passeio aqui pela região sudeste hoje. Breno do Vale é o nosso telespectador. Tá lá o Breno acompanhando o Vejam Só. Fez do mesmo jeitinho, ela fez a selfie e mandou. É rápido, é fácil. Faça você também e participe. Obrigado, Breno, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida. Nossa oração é que o Vejam Só seja a benção. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este presente aí que vai aparecer na sua tela. Uma Bíblia na tradução, né? Na versão King James. Ela contém o texto atualizado, uma versão atualizada. Na verdade, é um português, né? Mais corriqueiro, mais próximo. Outras traduções fizeram isso também, né? Almeida também fez isso. É uma versão atualizada. Então, um material muito bacana, de fino acabamento editorial. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá certo? Manda a sua foto para você participar também, tá bom? Meus irmãos, 3 minutos para cada um, conclusões e uma aplicação.
Pastor Igor, vou começar com o irmão, já que no primeiro bloco eu comecei com o reverendo N. Por favor, 3 minutinhos para a gente aí. Ok. Eu quero falar para todos vocês que assistiram o programa, viram, né? Colocaram aí na balança. A palavra do Senhor nos diz que, em 1 João capítulo 2, versículo 2, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Jesus, ele veio para nos salvar, para nos redimir e para levar para o céu. Portanto, a eleição incondicional se torna realmente uma doutrina até mesmo perigosa, entre aspas, no sentido de que Deus salva uns em detrimento a outros. A palavra é bem clara que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está me escutando, em nome de Jesus, receba Cristo no seu coração e saiba que Jesus morreu por você para te dar vida e vida com abundância. Agradeço muito a programação, Zeca, reverendo N, foi um prazer, né? Não houve briga, não houve, né? Mas foi muito bom, foi realmente uma conversa e eu creio que realmente somou com todos aí. Muito obrigado, pastor Igor, pelo carinho, sempre muito educado. O reverendo N te encontrou lá fora, viu o irmão em pé, ele jamais iria arrumar uma confusão com o pastor Igor. Desse tamanho não dá para arrumar uma confusão, né, N? Não tem jeito. Você até aceitou e falou, tá bom, pode ser assim mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Né? Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, os contatos do pastor Igor à sua disposição, meu irmão, lá no nosso perfil do Instagram. Fica à vontade para localizá-lo por lá. E obrigado pelo carinho com o programa. Sempre gentilmente nos atendendo também. É uma honra. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Reverendo N, 3 minutinhos também para o irmão, para as considerações finais e principalmente uma aplicação para quem nos assiste. Por favor. Para você que está assistindo, eu quero falar sobre a importância da oração. A oração, ela não muda os planos eternos de Deus. Existe muito mal entendido com respeito a isso. A oração não muda a mente de Deus, mas a oração, ela muda as coisas. A oração muda as coisas. Veja, se a oração pudesse mudar o plano de Deus, a mente de Deus, a oração seria algo muito perigoso. Porque quantas orações tolas você já não fez em sua vida? Quantas vezes você já não pediu algo a Deus e depois pensou, ainda bem que Deus não me deu aquilo que eu pedi, porque minha oração foi tola. Então é confortante para a gente saber que Deus não vai atender todas as nossas orações, porque nossas orações são como aqueles pedidos que crianças fazem a seus pais e que muitos deles são tolos. Mas isso não significa que a oração não faça sentido. Deus determinou que a oração é um meio eficaz pelo qual Ele realiza o seu propósito em nossa vida. Tanto mudando o nosso coração, Deus faz isso, mas também mudando as coisas. Deus muitas vezes responde à oração. Quando Ele faz isso debaixo do seu propósito. Então, se você está orando por alguém que ainda não aceitou a Cristo, se você está orando por seus familiares, não desista de orar. Lembra da parábola que Jesus contou a respeito do juiz iníquo, e até o juiz iníquo, sendo bastante pressionado ali pela viúva, pela mulher, ele cedeu. E Deus responde à oração de seus filhos. Aliás, eu poderia até inverter a pergunta, mas não fiz isso ao longo do debate, não é? Eu oro pela conversão dos perdidos justamente porque creio num Deus que transforma os corações. Porque eu creio num Deus que Ele eficazmente salva os eleitos, aqueles que Ele quer. Eu poderia inverter a pergunta, faz sentido orar se a salvação depende, em última instância, da decisão das pessoas? Eu creio num Deus que salva e é por isso que eu oro. Boa. Obrigado, reverendo N, pelo carinho também. Espero que o irmão tenha curtido a experiência. Foi muito legal recebê-lo, aprender com o irmão também. Os contatos estão lá à sua disposição, tá bom? No nosso perfil do Instagram. Vai lá, acesse direitinho, dúvidas, informações do Ministério, da Igreja também. Você encontra por lá, tá certo? De novo, obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Muito bacana. Foi muito legal o debate de hoje. Tenho certeza que você que acompanhou aprendeu e foi abençoado. Vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. E enquanto a gente coloca aí, ó lá, tá lá. Na sua visão, o homem tem o poder de decidir se aceita ou não a salvação conquistada por Cristo na cruz? 72% dos nossos internautas responderam que sim, o homem tem esse poder de decisão. 28% responderam que não, que o homem não tem esse poder de decisão. Quero agradecer assim, ao Renato Júnior e a Josiane Fernandes, por alguns dos comentários que nós separamos aqui para falar durante o programa, mas
pela dinâmica do tempo e da própria conversa, não deu tempo, tá bom? Mas eu quero agradecer demais a participação de vocês também e a opinião de vocês aqui para construir, na verdade, esse debate, tá certo? Obrigado a todo mundo que votou e que participou. Nós vamos encerrar a edição de hoje agradecendo o seu carinho. Muito obrigado pela audiência, pela parceria. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá!